Sabe, por trás de cada interruptor de luz, de cada tela ligada, tem um gigante invisível trabalhando. E hoje a gente vai desvendar que máquina é essa que, a cada segundo, impede que o nosso mundo moderno simplesmente apague. Olha, o desafio é monumental. Pensa só, equilibrar o que é gerado de eletricidade com o que é consumido num país inteiro e em tempo real. É um malabarismo constante, onde qualquer errinho pode, literalmente, apagar as luzes de milhões de pessoas. Para entender isso, é só pensar na rede elétrica como um sistema que não tem estoque. É tipo, produziu, usou. Não tem um grande galpão para guardar eletricidade. Cada watt que a gente consome precisa ser gerado naquele exato instante. E olha, o risco aqui é altíssimo. Qualquer desequilíbrio entre o que se gera e o que se consome causa uma instabilidade enorme que pode apagar cidades inteiras. Então, manter essa balança alinhada não é, sabe, uma opção, é uma necessidade absoluta. Ok, mas como é que se faz essa mágica? Como se consegue essa proeza? A resposta, por incrível que pareça, está numa tecnologia de mais de 100 anos, a verdadeira espinha dorsal de toda a nossa rede elétrica. Então, vamos lá. Vamos conhecer o gerador síncrono. Essa é a tecnologia incrível que pega a força mecânica bruta e transforma em energia elétrica com uma precisão assim de relógio suíço. O princípio de funcionamento é até simples, mas é super poderoso. Imagina um eletroímã gigante girando. Esse é o rotor. Conforme ele gira, ele cria uma tensão numas bobinas de fio que ficam paradas ao redor dele. Esse é o estator. E é a velocidade desse giro que define a frequência da nossa rede, sabe? Aqueles 60 Hz que a gente tem aqui no Brasil. E o mais legal é que o design da máquina muda completamente dependendo da fonte de energia. Pensa assim, os rotores das termoelétricas são tipo velocistas, compridos, fininhos, feitos para gerar numa velocidade absurda. Agora os das hidroelétricas, esses são de levantadores de peso. São largos, super robustos, projetados para aguentar a força gigantesca da água, que gira tudo bem mais devagar. Isso só para ter uma ideia do tamanho da coisa, dá uma olhada nisso. Esse é um dos geradores de Itaipu. Uma única máquina dessas, girando lá, quietinha, tem potência para alimentar uma cidade inteira. É impressionante. Beleza. A gente já viu que essas máquinas são gigantescas. Mas e aí? Como é que os operadores da rede controlam esses monstros para fazer aquele ato de equilíbrio super delicado que a gente falou no começo? Então, basicamente, eles têm duas alavancas de controle. Dá para pensar como o acelerador e um botão de ajuste fino no painel de um carro. O acelerador é a força da turbina. É ele que injeta mais ou menos potência de verdade na rede, e isso mantém a frequência estável. A outra alavanca controla a corrente lá no eletroímã do rotor. Isso ajusta a potência reativa, que, para simplificar, é a força que segura a pressão da rede, ou seja, a voltagem, no nível certinho. Porque olha só, o jeito que os equipamentos consomem energia afeta a rede inteira. Por exemplo, uma indústria cheia de motores elétricos. Esse tipo de carga tende a sugar a tensão da rede, puxar ela para baixo. E isso exige que o sistema todo trabalhe mais para compensar. Agora, se for uma carga mais simples, tipo um chuveiro elétrico, um aquecedor, aí o comportamento é mais tranquilo, mais previsível, a queda de tensão que ela causa é bem menor. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Porque existe um outro tipo de carga, a capacitiva, que faz o contrário. Com ela, a tensão da rede, em vez de cair, ela sobe. E esse efeito, que parece meio contraintuitivo, é a chave para a gente entender a identidade secreta dessa máquina. E aqui vem a grande revelação, uma coisa fascinante. Um gerador síncrono é, fisicamente, a mesmíssima máquina que um motor síncrono. É isso mesmo. Se você inverte o fluxo de energia, a função da máquina vira do avesso. Em vez de ela usar movimento para gerar eletricidade, ela começa a pegar a eletricidade da rede para criar movimento. O gerador vira motor. Simples assim. E esse gráfico aí, a famosa curva V, é basicamente o painel de controle dessa dupla personalidade. Ele mostra para os operadores exatamente como ajustar a máquina para que ela se comporte ou como uma carga que puxa a tensão para baixo ou como uma que empurra a tensão para cima. Na prática, a máquina vira uma ferramenta de ajuste fino para a estabilidade da rede inteira. E isso nos leva a uma aplicação muito específica e super importante. Imagina pegar um desses motores e ligar na tomada sem conectar nada no eixo dele. Ele fica girando em vazio.
Quando ele faz isso, ele se transforma num capacitor síncrono. E o que é isso? Bom, é como se fosse um amortecedor gigante e totalmente controlável para a tensão da rede elétrica. Essa capacidade de ter duas caras, essa natureza dupla, que faz da máquina síncrona uma peça tão essencial. Ela não é só a fonte de energia. Ela é também a grande guardiã que mantém a nossa rede de pé. Mas claro, nem tudo são flores. Mesmo essas máquinas superpoderosas têm seus limites. E operar uma delas é uma negociação constante, um cabo de guerra com as leis da física. Basicamente, são 3 limites físicos que não dá para ignorar. O primeiro é óbvio, a potência máxima que a turbina consegue entregar. O segundo e o terceiro têm a ver com calor. Tanto os fios do estator quanto o eletroímã do rotor esquentam quando a corrente passa por eles. Se esquentar demais, a máquina pode ser danificada seriamente. E para conseguir trabalhar com todos esses limites ao mesmo tempo, os engenheiros usam uma espécie de mapa, um guia chamado curva de capacidade. Não precisa se preocupar com as contas por trás dela. O importante é entender que ela desenha uma zona de operação segura. Enquanto o gerador estiver trabalhando dentro dos limites desse desenho, tá tudo bem. Se passar da linha, aí o risco de superaquecer e dar problema é real. E tudo isso faz a gente parar para pensar, né? A engenharia por trás de algo que usamos todo dia e nem percebemos é simplesmente incrível. É como uma dança invisível de gigantes de aço e cobre, todos girando em perfeita sincronia, só para manter as nossas luzes acesas. Isso, claro, nos joga uma pergunta bem grande sobre o futuro. As fontes de energia novas, como a solar e a eólica, não têm essa massa giratória, essa inércia física que, por natureza, ajuda a estabilizar a rede. Então, o grande desafio da nossa transição energética não é só sobre como gerar elétrons limpos. É sobre como a gente vai recriar, de outra forma, a estabilidade incrível que essas máquinas síncronas nos deram, quase de graça, por mais de um século.